nós vamos falar agora deste outro objeto a ser normatizado pelo direito financeiro, que é o crédito público. Geralmente, nós associamos a ideia de crédito público a uma ideia muito simples, que é a ideia do empréstimo. Então, quando nós estamos falando em crédito público, nós estamos falando de um sistema de endividamento. Por conta disso, quando nós estudarmos o crédito público, nós vamos estudar naturalmente como que é esse sistema, o crédito público no Brasil e o endividamento, a classificação da dívida pública e o crédito público na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a normativa, uma das normativas do direito financeiro. Então, quando nós estamos falando em crédito, nós estamos falando de um elemento que é imprescindível ao funcionamento da economia de mercado. E também o Estado vai dele se socorrer para finalidades fiscais e extrafiscais, para desempenhar suas atividades financeiras, seja para obter recursos para suas atividades fins, seja para obter recursos para uma política monetária e para a consolidação do sistema financeiro. Vamos entender isso. Como que o crédito público é um importante mecanismo de financiamento das despesas públicas. Da mesma forma que o crédito público, o crédito é um mecanismo importante de financiamento das nossas despesas. Veja bem, nós, como indivíduos, muitas vezes precisamos pegar dinheiro emprestado, seja para a gente construir a casa, seja para a gente comprar um carro, porque às vezes você não tem aquele recurso no presente imediatamente. E se você for esperar ao longo do tempo para obter esse recurso, você vai passar muito tempo sem o objeto do seu desejo ou objeto principal, e quando terminar aquele período de tempo, pode ser que aquele objeto já não faça mais sentido na sua vida. Também pegamos dinheiro emprestado, não só para realizar os nossos sonhos, mas também para nos munir de capital para executar as nossas atividades. Então, por exemplo, você forma em direito e vai abrir um escritório de advocacia. Pode ser que você não tenha o recurso imediato para poder abrir esse escritório. Então, qual é o mecanismo típico para que você possa exercer a sua atividade? É o empréstimo. Você pega emprestado para comprar um computador, para poder comprar uma sala, para comprar um mobiliário, porque com esse instrumento você vai poder trabalhar. O crédito em si não é um problema. É natural e faz parte do seu processo de desenvolvimento a obtenção de crédito. Se você quiser comprar a casa própria, se você quiser montar um negócio, se você quiser realizar um sonho. É muito difícil alguém que tenha passado uma vida inteira sem a obtenção de algum tipo de crédito. Porque é natural que você faça, né, um sistema de obtenção de capital futuro, antecipa essa obtenção de recurso para que você possa realizar as suas ações no presente. E isso significa, gente, que essas mesmas questões ocorrem com o Estado. Eu quero construir uma rodovia, quero construir uma rua, quero construir uma escola, quero construir um sistema novo de transporte. É natural que o Estado recorra, então, ao crédito, pegue dinheiro emprestado. Esse é os objetivos de finalidade fiscais, ou seja, obter recursos para os fins que ele se propõe, para fazer jus às despesas de capital, por exemplo. Agora, vejam bem, também podemos utilizar
o crédito para fins extras fiscais, que não é só para obtenção de recurso, mas para que eu possa fazer alguma política monetária ou consolidar o sistema financeiro. É muito comum que o governo federal emita títulos da dívida pública para vender no mercado, ou seja, pegar dinheiro emprestado para conter o consumo, para financiar algum tipo de ação de estabilidade do sistema financeiro. Então, é possível essas finalidades extrafiscais. Então, há muito dinheiro no mercado, há muito recurso. Então, para poder evitar que o consumo se expanda muito, sem que haja produção correspondente, o que o governo federal faz? Ele emite títulos da dívida pública, vende, paga juros por ele e retira aquele valor do mercado e utiliza aquele valor, obviamente, para outras finalidades também públicas. Mas a finalidade principal dele é um auxílio à política monetária. Então, é possível a obtenção de empréstimo para finalidades fiscais e a obtenção de crédito para finalidades extrafiscais. E como eu falei aqui, o crédito público é um importante mecanismo de financiamento das despesas públicas. A disciplina do crédito público, ou seja, a normatividade do crédito público, vai englobar princípios, regras, recursos e procedimentos administrativos para a obtenção de meios necessários ao financiamento de iniciativas estatais que geram dívidas. Então, para que eu pegue o dinheiro emprestado, eu tenho um conjunto de princípios, de regras e de recursos de procedimentos administrativos. Eu não posso simplesmente bater lá na porta do banco e obter esse recurso, obter esse empréstimo. Veja o caso, por exemplo, recentemente, houve uma polêmica aqui na cidade de um empréstimo. O que aconteceu? Inclusive, uma das pessoas que operacionalizou essa operação de crédito fui eu. O que acontecia com o governador Valadares? Nós tivemos um período muito difícil financeiro e houve, nesse princípio, nesse início de governo dos últimos 4 anos, havia uma restrição de crédito. Por quê? Porque o governo havia pegado dinheiro emprestado e não havia pago esses recursos e não entregado os objetivos do empréstimo. Porque a gente acha que o crédito público, o governo pega o dinheiro e ele decide depois o que fazer. Não. O crédito público tem regras. Então, hoje, para você pegar um dinheiro público emprestado, já há bastante tempo, essa regra, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem que ter um projeto. Então, se você não executa o projeto ou não paga a dívida, o seu nome fica restrito no cadastro. Então, o que a gente fez? Fez um processo de limpar o nome do município, que englobava pagamento de dívidas atrasadas, conclusão de obras que haviam sido contratadas e não realizadas, e aí, com a limpa do nome, você vai ganhando prestígio no mercado de crédito. Então, obviamente que você limpou o nome e você não tem imediatamente uma abertura para pegar dinheiro emprestado. Não. Os bancos começam a fazer procedimentos, operações de crédito mais simplificadas. Para quê? Para aumentar a confiança e você ir mostrando que você é um bom pagador. Isso ocorre também na nossa vida privada. Você vai limpando o seu nome e vai mostrando que você tem capacidade de endividamento, seriedade. E aí, passados uns 2 anos e meio, nós havíamos conseguido fazer essa limpeza. E o que foi feito? Foi realizado, então, um pedido de crédito.
Para que foi realizado um pedido de crédito no sistema financeiro? Para poder, em primeiro lugar, a gente verificar qual era a nossa margem de capacidade de pegar emprestado. Ou seja, o que o mercado financeiro, público, inclusive, está disposto a nos emprestar. O BNDES, que é o banco estatal, não autorizou linha de crédito, a Caixa não autorizou linha de crédito e o banco, o BDMG, também não autorizou linha de crédito. O Banco do Brasil autorizou, então, 10 milhões de reais, que, a princípio, pode parecer muito, mas para dentro do sistema de orçamento público de Governador Valadares, não é tanto dinheiro, né? É muito dinheiro do sentido objetivo, mas dentro do contexto do orçamento público valadarense, não é muito dinheiro, porque você tem um orçamento, uma efetividade de gasto público na ordem de 800 milhões de reais por ano. Então, pega-se 10 milhões, não é tanto. E o que acontece? Quanto mais o seu nome está sujo, mais a taxa de juros era alta. Então, qual que era o objetivo? Fazer um empréstimo menor para uma finalidade que era pavimentação de vias, porque esse é um problema grave da cidade. Então, se você pegar esses 10 milhões para pavimentar a via, que também não dá para pavimentar tanto, porque meio quilômetro custa em torno de um quilômetro custa em torno de R$500 mil, que daria basicamente 5 quilômetros, né, numa contagem geral de 5 quilômetros, uma contagem simples. Bem, eu estou contando isso para mostrar para vocês que há todo um procedimento. Lógico que eu vou chegar na parte jurídica aqui. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo pedido que eu fiz ao sistema financeiro para poder verificar qual era a nossa capacidade de endividamento segundo o mercado financeiro, foi feito pelo município de Ipatinga. E ele recebeu 70 milhões de reais. Ou seja, estava disponível para ele 70 milhões de reais. Para nós, estava disponível 10. Por quê? Porque havia, né, um procedimento fiscal para dívida diferente em Ipatinga do que havia em Governador Valadares. Apesar de que, objetivamente, os números do governo municipal valadarense eram melhores do que o governo de Ipatinga, que havia dívidas previdenciárias e de outros tipos. Mas eles tinham um histórico melhor no pagamento da dívida com o sistema financeiro. Então, quando a gente foi pegar esse dinheiro, o que era feito? Você abre você abre uma consulta para a Secretaria do Tesouro Nacional, apresenta os seus números, ela libera uma margem de crédito, você vai aos bancos, os bancos fazem uma análise, a taxa de juros, o máximo dela é regulado pela Secretaria do Tesouro Nacional, então não é um negócio que o banco coloca que ele quer, tem todo um regramento para a taxa de juros, é colocado o projeto do que você vai fazer. Não é um projeto que igual a gente faz no computador, não, gente. É um projeto com objetivo, com dispêndio financeiro, o que vai ser gasto a cada momento. Você pega, depois dessa aprovação toda, manda para a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores tem que autorizar você pegar esse dinheiro emprestado. Você pega isso, o prefeito faz um encaminhamento para a controladoria dá o ok, essa documentação, então, volta para a secretaria, volta para o banco, que manda para a Secretaria do Tesouro Nacional, que autoriza, e aí o banco abre uma conta, deposita aquele dinheiro, você vai fazendo o gasto e vai informando ao banco tudo que você vai fazendo e contabilizando. Então, há todo um procedimento. Qual que era o objetivo? O objetivo era justamente fazer esse primeiro empréstimo, mostrar seriedade no pagamento para ampliar outras linhas de crédito. Por exemplo, havia uma linha pré-aprovada que estava paralisada no BNDES de 100 milhões de reais para mobilidade urbana. Só que, obviamente, explicar isso
tecnicamente já é complicado. Agora, e politicamente mais ainda, né? Especialmente numa sociedade dividida, onde a política é considerada um elemento negativo da sociedade, onde todo mundo que está na política é bandido, onde todo mundo que quer gerenciar o coletivo ou participar do debate público tem que radicalizar, porque ninguém vale nada, todo mundo, ninguém presta, né? Nesse contexto, também tem um aspecto político. Tudo bem, faz parte, né? A sociedade também faz escolhas e é responsável pelas escolhas dela. Eu, do ponto de vista político, eu não me considero melhor ou pior do que ninguém. Foi feita a proposta não foi acatada pelos vereadores. Eu tenho um compromisso com o meu trabalho técnico. Se as pessoas não querem, né? Isso aí depois. Agora, de fato, o próximo, seja agora ou daqui 4 anos, vai ter que fazer todo esse procedimento e não vai ter recurso amplos, né? Especialmente na crise que a gente vive. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que há uma disciplina do crédito público, né? Você não pega emprestado do jeito que você quiser. Então, há uma certa segurança na gestão desses recursos. O sistema de crédito público, ele tem por objetivo, então, a gestão de um passivo em níveis compatíveis com a capacidade de pagamento dos estados, confiança e ampliação do acesso aos mercados, que é o que eu estou falando aqui com vocês. Eu vou criando relações de confiança no mercado financeiro para fins de construção de um sistema de crédito em que eu possa ampliar os serviços na cidade. Como eu falei com vocês, gente, o endividamento não é um problema, tá? Agora, há dívidas boas e há dívidas ruins. Por exemplo, você pegar dinheiro emprestado para ir para a praia é uma dívida ruim, porque depois que a praia acabar, você não tem mais... Agora, pegar dinheiro para você construir a sua casa, comprar a sua casa, é uma dívida boa. Por quê? Porque você vai estar construindo patrimônio. Você vai estar construindo patrimônio. Isso significa que, vamos imaginar aqui, você é um advogado, você faz um financiamento para comprar um carro. Vamos imaginar que você ganha pouco. Então, você faz lá, você vai fazer um financiamento para comprar um carro popular. Aí você, na hora que compra o carro popular, você, como advogado, vai usar esse carro para quê? Para ir para casa, voltar do trabalho, mas você pode usar esse carro para poder ir atrás de mais cliente, né? Visitar cliente em outras cidades, ir nos distritos. Isso faz com que você amplie sua margem de cliente, ou seja, você vai aumentar o seu ganho. Se você vai aumentar o seu ganho, então vale a pena o empréstimo. E tem que se analisar taxas de juros, né? Tem taxas de juros baixas e taxas de juros altas. Você tem que analisar isso dentro do mercado financeiro. Agora, é esse procedimento que faz com que você, ao longo do tempo, obtenha confiança e acesso aos mercados. Você pode ter acesso ao crédito público da seguinte forma: contratação de empréstimo junto a instituições financeiras, que é o padrão. No governo federal, emissão de títulos representativos de valores mobiliários. Como é que funciona isso? O governo federal, ele lança um título, que é como se fosse um contrato, em que ele diz o seguinte, fala assim, olha, gente, quem quer me emprestar dinheiro? Quem quer comprar meus títulos? Eu estou vendendo vários títulos de R$1.000. E aí você pega e coloca no mercado. Aí a pessoa vai dizer, eu quero comprar 5 títulos, R$5.000. Eu quero comprar 20 títulos, R$20.000. E o que ele ganha com esse título? Ele ganha juros. Fala assim, olha, o governo vai pagar 2%, 3% de juros neste título. E aí ele vai, então, pegar dinheiro emprestado no mercado. Se você entrar no site do Tesouro Nacional, se você digitar no Google Tesouro Nacional, vai vir um site, você clica lá, tem lá, compra de títulos.
Então, você pode ir lá e comprar esse título. Você pega o seu dinheiro, entrega para o Estado, pega esse título e ele vai pagar uns juros. Quanto mais for confiável que ele vai te devolver o dinheiro, menor é os juros. Quanto mais confiança você tiver, menor vai ser os juros. Quanto mais estressado tiver o mercado, maior vai ser os juros. Agora, se os juros for baixo e você não tiver confiança, o que você vai fazer? Você não vai emprestar dinheiro para o Estado. E aí você vai colocar ele no mercado. Aí isso pode gerar inflação, isso pode gerar melhoria na produção, então tem os efeitos adversos. Por isso que é muito importante a gente relembrar das aulas que a gente teve em economia. A ideia do curso de economia no curso de direito, né, é te dar subsídio para entender também essas matérias. Outras formas de realização: financiamento de obras, serviços ou aquisições. Então, você pode, às vezes, não pelas instituições financeiras, mas financiar uma obra, serviços ou aquisições. Então, eu financio a obra, vou pegar um dinheiro emprestado com uma construtora. A construtora vai financiar a obra e eu vou pagar essa obra para a construtora. E eu posso também realizar o crédito público pela assunção de dívidas potenciais, pela concessão de garantias. Como é que funciona isso, gente? Vamos imaginar o seguinte: a Odebrecht quer fazer uma grande obra pública. Desculpa, gente. Ela quer fazer uma grande obra que vai impactar o setor público. Ela vira para o governo e fala assim: governo federal, lógico, gente, pelo amor de Deus, eu estou simplificando, né? Para vocês visualizarem. Porque isso, na prática, ela é de outra forma. De uma forma mais jurídica, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu vou até refazer o exemplo. Vamos imaginar que o governo federal vira e fala assim: empresas, eu quero fazer um porto, eu quero fazer um aeroporto no centro do Nordeste. Eu quero fazer um aeroporto no centro do Nordeste. Só que eu não tenho condições de fazer esse aeroporto. Um aeroporto grande, importação e exportação. Eu quero fazer em Vitória da Conquista. Mas eu não tenho recurso para fazer. Quem topa fazer esse aeroporto? Aí as empresas vão apresentar, falar assim: eu topo fazer esse aeroporto. Só que é o seguinte: eu vou pegar dinheiro emprestado para fazer esse aeroporto no mercado internacional. Aí a Odebrecht, então, vira e fala assim: lógico que tem licitação, essas coisas todas, né? A Odebrecht diz assim: eu vou construir esse aeroporto. Ele custa 100 milhões de reais. Eu vou pegar esse dinheiro emprestado lá na Espanha. Eu vou lá na Espanha pegar esse dinheiro emprestado. Ou na China. A China faz muito isso. Aí, assim, só que é o seguinte: a China só me empresta se você, União, garantir que vai pagar se eu não pagar. Então, o governo dá a garantia. Professor, mas garante e não vai correr o risco? Gente, tem o risco. E há todos os processos de que se isso não se efetivar, você possa obter aquele recurso de volta. Agora, há risco para o governo federal, há risco para a empresa, há risco para a China. Você tem que amarrar isso de uma forma boa. Mas a China vai emprestar o dinheiro se ela sentir que ela vai receber aquele valor. Então, ela faz isso. Há um juros mais baixo, às vezes. Né? É muito comum isso, viu, gente? Tem os representantes chineses, tem os representantes noruegueses, tem os representantes espanhóis que ficam aqui, né, atrás. Por que eles fazem isso? Porque provavelmente lá onde eles estão não tem mais tanta obra para fazer. Ou eles querem ter alguma influência política, uma influência global, que significa o seguinte: olha, eu tenho interesses nas organizações mundiais do comércio, eu tenho interesse na ONU, e eu quero
ter parceiros. Para eu ter parceiros, eu crio relações. Veja o caso da Índia. Por que a Índia não vai fornecer os insumos agora para o Brasil fazer a vacina de Oxford? Porque ela vai priorizar os países que votaram com ela ao longo, né, do último ano nos organismos internacionais. Tradicionalmente, o Brasil votava junto com os chamados BRICS, né, que era o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul e, viajei aqui, esqueci quem, a China. Vocês votavam, o Brasil votava junto. Qual que era a polêmica da Índia? Que ela queria, na discussão da vacina há um ano atrás, a Índia falou o seguinte, assim, olha, eu participo do esforço global da vacina, mas eu quero que quebre todas as patentes de vacina do coronavírus. Ou seja, a patente produzida pelos Estados Unidos, pela China, pela Índia, pela Europa, ela vai ser quebrada, ou seja, qualquer pessoa pode copiar aquela patente. O que o Brasil fez? Né? O interesse dos Estados Unidos era não quebrar a patente, os Estados Unidos se alinhou, o Brasil se alinhou nos organismos internacionais aos Estados Unidos, a Índia virou e falou assim, olha, eu vou prestigiar quem me ajudou na votação, que, na verdade, ficou decidido que não ia quebrar a patente. Por isso que há toda essa polêmica que a gente tem que ir atrás de outros países. É lógico, gente, que isso é fluido, né? Não é sempre que eu alio a fulano, A ou B. Agora, esse faz parte do jogo do mercado financeiro. Olha para vocês verem. Recentemente, eu tive uma reunião em Belo Horizonte e uma das pessoas que estava na mesa, enquanto eu estava ainda como secretário de Fazenda, eu estava numa reunião com vários outros secretários de Fazenda. Havia bancos chineses lá propondo. Eles querem fazer o financiamento e até fazer obras públicas, mas eles querem ter acesso a outros empreendimentos. Então, dependia de legislação federal liberar a participação de alguns mercados. Isso faz parte do sistema global de crédito. Então, é muito importante entender quem quiser atuar no mercado privado, né? Quem quiser atuar no mercado privado de vocês, vai ter que aprender sobre gestão de crédito público também, mesmo que atue na gestão de contratos privados. Por quê? Porque envolve normativas de crédito público. Porque um dos maiores financiadores de políticas e de mercados é o Estado. E isso não vale só para o Brasil. Isso vale para a Europa, isso vale para a China, isso vale para o Japão e isso vale para os Estados Unidos. Então, essas questões, né, elas perpassam outros direitos. Então, quando você está estudando aqui crédito público aqui comigo, você está conectando isso a direito econômico, você está conectando isso à economia, você está conectando isso ao direito administrativo. Qual que é o marco normativo, né? Qual que é o marco legal para o crédito público? A Constituição estabelece que o Senado Federal é o responsável por diversas regulações do crédito público. Então, o Senado Federal ele tem um papel como representante da federação. O artigo 163 da Constituição Federal, ele exige lei complementar para regular a dívida interna e externa, concessão de garantias, emissão e resgate de título da dívida pública. Então, compete à lei complementar regular a dívida interna e externa. O artigo 167, inciso 3º da Constituição, estabelece a chamada regra de ouro, que veda a operação de crédito que superem as despesas de capital. Eu não posso fazer mais empréstimo do que despesa de capital. Vocês vão lembrar o que é despesa de capital. Despesa de capital
é aquela despesa que eu tenho que não diminui o meu patrimônio. Então, eu não posso pegar dinheiro emprestado, vejam bem, eu posso até usar o dinheiro do empréstimo para pagar a despesa corrente, dentro lá do orçamento, da execução do orçamento. Mas eu não posso pegar dinheiro emprestado se naquele ano eu tiver menos despesas de capital do que o valor do crédito, o valor do que é financiado. Então, a gente precisa, de uma forma simples, para o fim do curso que a gente está tendo aqui, que é um curso de natureza intermediária, entender. Operação de crédito tem que ser sempre voltada para as despesas de capital, tá? As operações de crédito, elas têm que ser correspondentes ou menores do que as despesas de capital. Isso faz com que não se pega dinheiro emprestado para diminuir patrimônio. Pega-se dinheiro emprestado só para ou manter ou ampliar patrimônio. É uma garantia de que o Estado não vai falir, ou que o Estado não vai, que ele não vai criar uma dívida que ele não consiga pagar. Ah, professor, mas a gente na história sempre tem essas crises, sempre tem. Mas depois da Constituição e depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso ficou mais difícil. Porque se isso tivesse acontecido antes, a gente não estava na situação que a gente está agora. A gente teria menos problemas nessa perspectiva. Bem, aí vamos ter, prescreve condições e limites para o acionamento do crédito público e, consequentemente, o endividamento, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Resolução Senatorial número 40 de 2001 e a de 43 de 2001, e muito provavelmente, gente, agora com a Covid, nós tivemos mudanças nessas resoluções, tá? Mas essas resoluções, elas são importantes, porque na Resolução 40 vai estabelecer que a dívida consolidada líquida não pode ser 2 vezes maior do que a receita corrente líquida nos estados e Distrito Federal e 1,2% vezes maior nos municípios. Então, olha só, a receita líquida, corrente líquida de Governador Valadares deve hoje girar em torno de 500 milhões de reais. Isso significa, então, que, fazendo uma conta simples, nós não podemos ter uma dívida consolidada líquida maior do que 600 milhões de reais. Então, lembrem-se lá quando a gente falou da receita corrente líquida, que era um conceito muito importante. Por quê? Ele vai trazer as limitações da dívida consolidada líquida, ou seja, eu só posso pegar dinheiro emprestado se eu não estiver devendo mais do que 1,2 vezes, no caso do município, a minha receita corrente líquida. Se o Estado ele utiliza do seu crédito público, ele gera a dívida pública, e a dívida pública pode ser classificada de 3 formas.